Eu sou Adriano Pires e esse é mais um episódio do podcast Power do Brasil Journal, onde a gente sempre conversa com quem decide e quem investe no setor de energia. A nossa conversa de hoje vai ser sobre o tema do momento, que é a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos e as consequências do governo Trump nos próximos 4 anos para o mundo, para o Brasil, e em particular vamos falar do setor de energia e geopolítica. E ninguém melhor para conversar sobre esse tema que Marcos Troirro, O Marcos é ex-diplomata, cientista político, economista, professor do INSEAD, foi também secretário de Comércio Exterior do governo Bolsonaro e presidente do Banco dos BRICS. O Marcos é o cara que mais conhece, na minha opinião, política externa no Brasil e é um grande amigo. Marcos, muito obrigado pela gentileza que você teve de estar aqui com a gente hoje, E para começar o nosso bate-bola, eu vou começar te colocando, então, um pedido aí que você resume para a gente, em poucas palavras, o que você acha realmente dessa eleição do Trump e do governo Trump, que todo mundo está dizendo que vai ser uma loucura, se ele fizer 1/3 que ele prometeu, ele bota o mundo de cabeça para baixo. Contextualiza isso para a gente em poucas palavras aí. Adriano, é um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo podcast, parabéns ao Brasil Journal. Adriano, eu tenho certeza que você e eu, e muitas das pessoas que estão nos assistindo, já estiveram numa situação em que você está dentro de um avião e, de repente, você ouve a voz do comandante, que diz assim: senhoras e senhores, aqui é o comandante, eu gostaria de pedir a todos que retornem aos seus assentos, coloquem os seus assentos na posição vertical e afivelem os seus cintos, porque nós vamos passar por uma área de Trumpulência, tá certo? Um jogo de palavras entre o nome do presidente dos Estados Unidos, Trump, e a ideia de turbulência, ou seja, uma chacoalhada, mas também, Adriano, a ideia de opulência, porque é muito importante a gente entender o contexto em que se localiza o início dessa segunda presidência Trump. Vejam que coisa curiosa. Em 2016, quando Trump foi eleito para o seu primeiro mandato, a impressão é que ele não achava que ia ganhar, Na noite anterior e mesmo durante o dia, todas as pesquisas de opinião pública davam vitória à candidata democrata, Hillary Clinton. Trump acabou vencendo. Ele rapidamente teve que improvisar um escritório dentro do seu prédio na Quinta Avenida para entrevistar candidatos. Acabou convidando muita gente para trabalhar com ele que ele não conhecia, gente que ele só, tinha, ou trabalhava nas burocracias, dos diferentes departamentos americanos. Lembra um pouco o governo Bolsonaro, Marcos? Foi uma coisa, o caráter de improvisação foi uma marca, pelo menos, da montagem dessa primeira equipe do primeiro mandato do presidente Trump. Isso é muito diferente agora, Quer dizer, cargos de terceiro escalão em determinadas unidades burocráticas têm não apenas já o seu titular escolhido há muito tempo, mas também o plano de voo sobre aquilo que ele e ela devem implementar. Então, o presidente Trump estava muito mais preparado para o exercício desse mandato. Segunda diferença, que eu acho bastante importante, ao contrário de 2016 ou 2017, quando se inicia o primeiro mandato, Trump não tem um controle pleno do chamado Partido Republicano. Ele tem ainda uma série de vozes dissonantes. Algumas dessas vozes dissonantes ele acabou absorvendo dentro da própria primeira administração, como foi o caso de Nikki Haley, que foi embaixadora dos Estados Unidos junto às Nações Unidas. Mas não é o caso agora. Quer dizer, o Trump tem um pleno controle, um pleno comando do Partido Republicano. Há uma outra diferença também do ponto de vista da sua relação com as casas legislativas nos Estados Unidos, que são extraordinariamente importantes. Por exemplo, quem formula a política comercial nos Estados Unidos, quem dá ao presidente, outorga ao presidente a autoridade para a promoção de comércio, é o Congresso dos Estados Unidos. E ao contrário de 2016 e 2017, dessa vez Trump tem maioria tanto na House of Representatives, a Câmara dos Deputados, quanto no Senado americano. Então, ele, do ponto de vista interno, começa com muito mais coordenação e controle em relação à máquina americana. Agora, tem também a parte, digamos assim, de economia comparada. Porque vejam que coisa curiosa, Adriano. Esses dias fez 20 anos de publicação daquele livro O Mundo é Plano, do Thomas Friedman, 2005.
naquele momento, se você pegar as 10 maiores empresas do mundo por market cap, né, 4 eram americanas, 4 eram europeias e 2 eram japonesas. Você pega a máquina do tempo, vem até o presente. Das 10 maiores empresas do mundo, 9 são americanas. E apenas uma não é americana, que é uma empresa do seu setor, que é a Saudi Aramco, né? Enfim, a estatal de petróleo da Arábia Saudita. Se você pegar hoje 3 empresas americanas, Nvidia, Microsoft e Apple, essas 3 empresas têm um valor superior, maior do que o da Bolsa de Frankfurt. E eu não estou falando as 3 juntas, ou seja, qualquer uma delas individualmente consideradas tem um valor maior do que a da Bolsa de Frankfurt. E veja, na Bolsa de Frankfurt você tem empresas tradicionalíssimas, muito bem administradas, que geram valor para o acionista. Se você pegar também do ponto de vista do PIB per capita, né? Vamos usar como referência o ano de 2008, que é o ano da queda do Lehman, é o ano da grande recessão, se inicia a grande recessão. Se você comparasse o PIB per capita nos Estados Unidos com o PIB per capita na zona do euro, nós estamos falando essencialmente da mesma coisa. Hoje, Adriano, o PIB per capita nos Estados Unidos é basicamente o dobro do PIB per capita na zona do euro. Os Estados Unidos têm 50 estados. O estado mais pobre ou menos rico é o estado do Mississippi. Hoje o Mississippi tem uma renda per capita superior ao do Reino Unido, da França ou do Japão. Ou seja, realmente os Estados Unidos se descolaram. Eles estão começando 2025 com um PIB nominal de 30 trilhões de dólares. Então é nessa máquina política, econômica e também militar, vamos lembrar aqui que hoje os Estados Unidos têm um orçamento direcionado às forças de defesa superior à soma dos orçamentos somados dos 9 países que se seguem na lista das 10 maiores potências militares do mundo, que é particularmente poderosa. Então, é nesse contexto que se inicia a presidência Trump. Há uma ideia, acho que na comunidade internacional, né, uma dúvida se os Estados Unidos continuam em ascensão ou se eles estão em declínio. O presidente Trump muito claramente disse no seu discurso de abertura, se havia essa dúvida de um possível declínio americano, essa dúvida acaba hoje. Eu acho que vai ser uma presidência que vai chacoalhar as estruturas do mundo, da ordem internacional, em relação à China, em relação à Europa e também em relação à América Latina e ao Brasil. Marcos, o tema energia e meio ambiente está muito presente, né, nos discursos e nas propostas do novo governo, né, do segundo mandato do presidente Trump, né? E é curioso, né, se a gente olha um pouquinho para trás, né, lá para fim do século XIX, início do século XX, você tinha lá a presença daqueles empresários, né, que construíram a América, né? Os titãs, né, o Vanderbilt, o JP Morgan, o Henry Ford, né, o Carnegie, né? Todos eles aí construíram, né? Os Estados Unidos virou a maior potência do mundo em função desses cidadãos, desses empresários, empreendedores, vamos dizer, na época, né? E agora também é curioso a gente ver na posse do presidente Trump, né, tem os grandes empresários americanos, né, dessa vez a turma mais ligada à inteligência artificial, né, às redes sociais, o Mark Zuckerberg, o Facebook, o Jeff Bezos da Amazon, o próprio Elon Musk, né, que vai ser inclusive Tim Cook. Exatamente. E o que é interessante é que você olha os dois casos, você repara que os dois precisavam de muita energia elétrica, petróleo, gás, carvão, para resolver os seus projetos, né? Lá o Vanderbilt com as ferrovias, o Carnegie com as siderurgias, o Rockefeller com o petróleo, né? O JP Morgan financiando isso tudo, né? E agora também, né? Quer dizer, a inteligência artificial faz parte do que você costuma muito falar da quarta revolução industrial, né? A 4.0, né? E vai demandar muita energia outra vez. E aí a gente vê o presidente dizendo, olha, a gente vai precisar de muita energia para a América outra vez virar o que foi na virada do século XIX para o século XX. Né? Daí ele começa a colocar olha, não é com energia renovável que a gente vai fazer isso. Então vou voltar a produzir petróleo. Né? Um grande lema da campanha dele, depois do America Great Again, né? Drill, baby, drill. Drill. Vão furar, e terras federais, enfim. E também isso está ligado, talvez, porque a própria China, né,
que é a exportadora de equipamentos de energia nova, de solar, de eólica, também estaria hoje se aproveitando desse boom de renovável do próprio Estados Unidos para reduzir, né, a independência energética americana. Por isso que um dos principais pontos que ele colocou é um estado de emergência energética nos Estados Unidos para que isso tudo se realize. Como é que você vê esse contexto todo? Adriano, eu vejo como uma espécie de confluência, né, de convergência, de objetivos, alguns que são muito imediatos, né, e outros que são mais estratégicos. Né? Porque, veja que coisa curiosa. Por um lado, você mencionou corretamente que hoje a China, por exemplo, tem mais painéis de energia solar em operação do que o resto do mundo junto. E a exportadora de equipamento? Tem mais turbinas de energia eólica em operação do que o resto do mundo junto. Uma parte importante da agenda internacional de transição energética se faz mediante a aquisição, né, desse tipo de hardware, né, das energias renováveis. 75% da produção mundial está na China. Então você tem essa dimensão. Você tem uma outra dimensão que é a seguinte: os Estados Unidos, de acordo com a ótica da administração Trump, se desindustrializou em demasia. Cabe agora reindustrializar os Estados Unidos. Então, por que isso não se manifestou de maneira plena durante o primeiro mandato do presidente Trump? Ele vai dizer o seguinte: eu não tinha mandato nas casas legislativas, então eu consegui mudar a conversa sobre a China. A China, que vinha numa grande ascensão econômica, a partir da minha presidência, ela é abalroada. Aliás, isso é fato, Adriano, porque se você pegar, por exemplo, o início do século, 2001, o tamanho do PIB chinês é o tamanho do PIB do Brasil hoje, 2 trilhões de dólares. Hoje a China é uma economia de 19 trilhões de dólares. Agora, se você olha a trajetória de ascensão da economia chinesa de 2001 até 2017, 2018, e você vê a ascensão, você vê a trajetória de ascensão da economia americana, você vai dizer o seguinte: olha, essa boca de jacaré está fechando e logo logo os chineses vão ultrapassar os Estados Unidos. Tem gente até que dava uma data, em 2030 o PIB chinês ultrapassa nominalmente o PIB americano. Ora, a partir da presidência Trump, a boca de jacaré voltou a subir. Né? Hoje, por exemplo, você está falando de PIB americano em 30 trilhões, PIB chinês em 19 trilhões. Agora, o esforço de reindustrialização dos Estados Unidos, ou seja, aquelas empresas que foram instalar os seus elos da cadeia produtiva em território chinês durante um longo período dessa fase de globalização profunda e que agora querem diminuir a sua exposição a risco na China, têm que ir para outras jurisdições. Elas podem ir para a Índia, elas podem ir para a Tailândia, elas podem ir para o Vietnã, elas podem ir para o México. Aí o presidente Trump, a sua equipe, vai dizer o seguinte: espera lá, vocês têm que voltar para os Estados Unidos. Aí alguém vai dizer o seguinte: mas sabe o que a gente faz, o presidente Trump? A gente tem essa dificuldade porque tem burocracia demais, tem regulamentação demais, por exemplo, no setor energético, no setor ambiental. Tem muito red tape, né, como se diz em inglês, e tem a carga tributária alta. Adriano, que ninguém tenha dúvida, nós veremos ao longo desses primeiros 24 meses da presidência Trump um processo dramático, robusto de desregulamentação, desburocratização e corte de impostos. Então, veja, só para dar uma ideia de competitividade Estados Unidos-Brasil no que diz respeito à carga tributária como percentual do PIB. Hoje o Brasil tem 33% de carga tributária. E mesmo quando tiver plenamente em efeito, né, as várias fases da chamada reforma tributária, você não tem uma queda significativa do que isso representa como fatia da economia, porque você não está fazendo a reforma administrativa, você não está fazendo a reforma do Estado. Tá? Onde estão os Estados Unidos hoje? 27% da carga tributária como percentual do PIB. Ou seja, eles já estão 6 pontos abaixo da gente. Se você corta impostos ainda mais nos Estados Unidos, é possível que você aumente a arrecadação do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista comparativo, os Estados Unidos ficam mais parecidos com uma economia emergente do que com uma economia desenvolvida da OCDE. Então, vamos lá, quem está reorganizando a sua cadeia produtiva, diminuindo a sua exposição a risco para a China, deixa de ter muitas desculpas para não voltar a investir nos Estados Unidos. Aí vem o outro assunto que é o seguinte: bom, mas a energia nos Estados Unidos está muito cara. Nós estamos fazendo uma transição que, por exemplo, exige um esforço de capex brutal. A presidência Trump vai dizer o seguinte: bom, tudo bem, vamos voltar aos combustíveis tradicionais, vamos
mais importante, não é, do que a transição energética nesse momento, é nós vencermos essa Guerra Fria 2.0 com o Oriente, particularmente com a China, e, portanto, vamos aumentar o estoque de disponibilidade dos diferentes ativos energéticos possíveis para facilitar a neoindustrialização, a reindustrialização dos Estados Unidos. Eu acho que isso está muito na pauta. E está ligado também, né, Marcos? Não sei se você concorda com a questão de segurança, né? Sim. Energia também tem que ter, Claro. traz segurança, né? A gente tem exemplos mundiais. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial foi fundamental o Churchill trocar o combustível de carvão da Marinha Inglesa pelo petróleo. Né? Claro. Mais recentemente, a questão do shale nos Estados Unidos voltou a dar uma independência aos Estados Unidos maior, tanto em gás natural, os Estados Unidos voltou a ser o maior exportador de gás do mundo. Né? Hoje, com a guerra da Rússia, quem segurou a barra da Europa foi os Estados Unidos levando o gás liquefeito para a Europa e continua fazendo isso. Né? E o próprio petróleo também cresceu muito a produção. Né? Mas a gente olha nesse cenário, então, para o Brasil, né? Vamos falar um pouquinho agora aqui do nosso quintal, né? Claro. A gente vê que o Brasil parece aqui, eu tenho a sensação, né? Você que é professor, eu também já fui professor um dia, né? Lá, não sou mais, né? Mas a gente, quando vai para uma sala de aula, sempre tem aquele último aluno da sala, que é aquele cara que normalmente ele só passa colando, né? Ele não gosta de estudar por N motivos. Então o Brasil, a sensação que eu tenho do Brasil é que o Brasil sempre é aquele aluno da última fila da sala. Então só passa colando. Mas o que me preocupa nos últimos tempos, né? Nesses tempos recentes que a gente está vivendo aí, no próprio governo atual, é que parece que a gente nem colar sabe mais. A gente cola errado, então não passa de ano. O que eu estou dizendo sobre o setor de energia? Porque você vê o seguinte, recentemente se aprova no Congresso Nacional uma lei para regulamentar a construção de eólicas offshore do Brasil, né? Que são caríssimas, o Brasil tendo ainda muita terra para fazer eólica onshore. E nessa própria lei se veta térmicas a gás, tá certo? Quer dizer, então os Estados Unidos é o contrário, o presidente Trump está dizendo que não vai dar mais licença para eólica offshore e eólica onshore e vai dar licença sim para aumentar a produção de gás, porque ele precisa do gás para atender aos magnatas americanos contemporâneos que precisam de muita energia. E no Brasil a gente faz o contrário. Então no Brasil a gente está discutindo se a gente vai explorar petróleo na margem equatorial ou não. Né? Sendo que a região mais pobre do Brasil e a gente fica lá com os ambientalistas mais preocupados em preservar a árvore do que em preservar as pessoas. A gente está falando da área mais pobre do Brasil. Então assim, me preocupa, né? Como é que o Brasil, como é que você vê também o Brasil nesses próximos anos convivendo com o governo Trump? Bom, para ficar um pouco na sua imagem, Adriano, né, do aluno colando, né, o problema é que o Brasil está colando, mas em vez de colar, vamos supor, colar no bom sentido, né, se inspirar, por exemplo, em alguém que está fazendo a lição do lado dele, ele está colando por uma prova que caiu 25 anos atrás, você está entendendo? Esse exame já passou, só que ele ainda está estudando, está colando para aquela prova, né? Porque se você pensa na nossa visão, da visão de mundo, né, do governo atual, de política externa atual, de política econômica atual, a minha impressão, eu não sei se você, né, ou quem acompanha o podcast, o videocast, já se lembra daquele filme Austin Powers, né, que era um sujeito que saía lá dos anos 60, 70 e de repente caía na contemporaneidade, mas ele vinha com todos aqueles maneirismos, né, aquela perspectiva de 30, 40 anos atrás, infelizmente é assim que nós temos. Então eu vejo o Brasil um pouco, Adriano, como o resultado de um cabo de guerra. Né? Você tem aquele jogo em que você tem uma série de forças gravitacionais funcionando para o Brasil e para um caminho importante, por conta do grande ativo energético que o Brasil tem, os elementos que ele pode oferecer para uma economia mais verde. É claro que a presidência Trump, algo que torna mais lenta a transição para uma economia mais verde, mas ela virá em alguma medida, mesmo porque isso cai um pouco no gosto do consumidor, de uma série de mercados distintos. Então você tem uma dimensão importante aí. Você tem toda essa coisa de alimentos. Adriano, tem muita gente preocupada com a diminuição de população, né? Aliás, eu estive naquela conferência no FII em Riad, na Arábia Saudita, há cerca de 3 meses, e o Elon Musk era um dos painelistas. Né? Um pouco antes do painel em que eu fui entrar, ele falou, e o sujeito que moderava a sessão dele perguntou: Elon, quais são as 2 coisas que te tiram o sono à noite?
Então, uma delas era a utilização maligna da inteligência artificial. E a outra que ele mencionou, ele falou assim, olha, a população está caindo em várias partes do mundo. E isso é verdade, a população está caindo na Europa, a população está caindo na América Latina, a população está caindo no Japão, a população está caindo na China. Agora, daqui a 25 anos, você vai ter um aumento populacional em 9 países, e esse aumento vai ser tão robusto que, no limite, daqui a 25 anos, você acrescentou mais 2 bilhões de pessoas ao planeta. Portanto, nós estamos olhando em 2050 num planeta Terra que tem 10 bilhões de habitantes. De onde eles virão? Da Índia, do Paquistão, da Indonésia, dos Estados Unidos, e os outros 5 países são da África subsaariana. Nigéria, Tanzânia, Etiópia, República Democrática do Congo e Uganda. E como você vê hoje, por exemplo, do ponto de vista do dínamo da economia mundial, né? Aquilo que está acontecendo na Índia, né? Crescendo 7% ao ano, que significa dobrar a sua renda per capita em uma década. Mesmo a China, com 19 trilhões de dólares, se ela cresce 4, 5% ao ano, ela acrescenta uma Argentina para a economia mundial a cada 7, 8 meses. Né? E como esses países ainda estão numa faixa de renda em que os aumentos de poder de compra são transferidos quase que imediatamente para mais consumo de alimentos e mais consumo de energia, isso significa uma excelente oportunidade para o Brasil. Aliás, eu acho que essa é uma das razões pelas quais você, mesmo nessa virada do governo Bolsonaro para o governo Lula, agora vai cair em 2024, caiu, mas o fluxo de investimentos estrangeiros diretos foi robusto. Né? Aliás, é até um certo contraste, né? Porque em relação àquelas decisões que correm mais rapidamente, né, na corrente sanguínea da economia, né, dólar, bolsa, a performance é muito ruim. Mas se você olha para investimento estrangeiro direto, de 2021, 2022, 2023, o Brasil foi o terceiro maior destino do mundo. Então, veja, tem isso puxando o Brasil para o lado bacana. Agora, o Brasil tem um governo confuso, né, muito disfuncional, que não entrega na área econômica, não entrega na área exterior. Né? Não entrega na área de energia também, né? Você vê as ações das empresas de energia no Brasil, um preço inacreditável, né? Sendo que o Brasil, até nessa discussão de energia limpa, o Brasil está na ponta, né? Sim, a matriz elétrica brasileira hoje, 85% dela é limpa, né? Sim. Agora, pegando esse teu gancho populacional, né? A população precisa de energia, né? Claro. Por isso que eu acho que também você não dá para você abrir mão de molécula, né? E ficar só com elétron, né? Sim. Você precisa dos dois, né? Senão você não vai a lugar nenhum, né? Sim. Tá certo? Agora, agora, como é que você faz isso? E também, ao mesmo tempo, você respeita minimamente a questão do clima. Esse é o grande desafio do planejamento energético mundial, né? Sim. E, nesse sentido, uma energia que também está... Eu queria um pouco a sua opinião sobre isso, que também está, eu acho, lá no livrinho do Trump, para ele dinamizar, além do óleo e do gás, a questão nuclear, né? Sim. O mundo cada vez mais elétrico, né? O mundo vai precisar de mais nuclear, porque a nuclear é a única energia que eu conheço que você produz em pequenos espaços. Não é como, por exemplo, painel solar, você precisa de uma área gigante para fazer energia. Sim. Eólica também. E é uma energia limpa, né? A Sim. energia nuclear, né? Como é que você vê o papel dessa energia nuclear assim, nesse governo também? E se você acredita que realmente você vai ter um novo boom de energia nuclear? Você sabe que, para fazer mais uma vez alusão a esse aniversário de 20 anos de publicação do Mundo é Plano, né? Se você pegasse o avião lá do Thomas Friedman e olhasse para fora, né, da cabine de controle, lá fora você vinha globalização profunda, um céu azul de globalização profundo, e quem estava pilotando o avião era a ideia de eficiência econômica. Se você olhar o mesmo avião agora, Adriano, lá de fora você vê desglobalização, você vê aquilo que alguns estão chamando de recessão da globalização. E quem está pilotando o avião, tudo bem, a eficiência ainda está lá, a eficiência nunca vai deixar de ser importante. Mas quem está realmente no controle é a geopolítica, tá certo? Aliás, eu acho que isso vale para a relação entre geopolítica e energia, vale para a relação entre geopolítica e industrialização, vale para a relação entre geopolítica e política ambiental, mudança de clima. Quem está agora realmente tocando as coisas é a geopolítica, né? Então, veja, no caso dos Estados Unidos, e aí para fazer a conexão com a nuclear, se você olhar ainda petróleo, né, a Índia, que se tornou um dos grandes destinos de
realocação de investimentos industriais, com essa diminuição da exposição a risco da China, ela está comprando petróleo russo adoidado. Acho que ela nunca refinou, a Índia nunca refinou tanto petróleo. Com certeza. Aliás, comprando até por escambo, barter trade de petróleo. E o Brasil comprando diesel. O Brasil comprando diesel. Então você vai ver os outros, a conversa sobre transição energética talvez seja muito mais explicada por uma multiplicação de diferentes fontes. Enfim, para mim é quase um pecado dizer isso, porque estou à frente do maior especialista de energia no Brasil. Mas me diga se eu estou errado, Adriano, o mundo nunca usou tanto carvão quanto agora. É isso. Tá certo? Apesar de toda a conversa e apesar de outras soluções tecnológicas interessantíssimas. Então, na realidade, você tem mais opções, mas mesmo naquelas fontes de energia que ainda são muito ofensivas ao tema do meio ambiente, o pessoal continua botando para quebrar, né? E eu acho, portanto, que essa agenda, mais uma vez, ela está um pouco jogada para frente por conta dos temas geopolíticos. Eu acho que o que entra aqui em discussão, que não é uma discussão nova, é a segurança disso tudo, né, a possibilidade de você fazer investimentos em nuclear que não sejam absorvidos por outros atores, né, que sejam maliciosos, que sejam malignos, né? Mas eu acho que essa é uma discussão que vai voltar. E você, Adriano, de uma certa forma, tocou de maneira indireta em outro tema fundamental, que é o seguinte: inteligência artificial é um bicho que consome energia pra caramba. Criptomoedas, cryptocurrencies, né, consomem energia pra caramba. Eu outro dia estava conversando com a Mihaela Papa, que é uma professora do MIT, em relação às cripto, ela estava dizendo o seguinte: pegue as 50 maiores economias do mundo. E aí imagine que criptomoedas é um país em si. Se criptomoedas fosse um país em si, ele seria o 25º maior consumidor de energia do mundo. Hoje cripto consome mais energia do que o Paquistão, que é um país de 230 milhões de pessoas. E inteligência artificial, por que você vai ver tanto centro que é turbinado por AI? Em Riad, em Abu Dhabi, em Houston. Por quê? Abundância de recursos energéticos. Então, claro, você aumentou o estoque de oferta energética, você criou um elemento adicional de competitividade para as grandes empresas que estão operando em inteligência artificial. Foi mais um mito que derrubou os ambientalistas, né? Tinha uma história dos ambientalistas desde sempre que o consumo de energia no mundo ia cair, né? E voltou a subir de uma maneira praticamente exponencial. Deixa eu te fazer uma última questão, Marcos, pegando a questão geopolítica. O Trump quer produzir mais petróleo. Produzir mais petróleo significa petróleo mais barato. Talvez ele queira fazer isso, porque se ele colocar tarifas protecionistas, será uma maneira também de segurar a inflação nos Estados Unidos com energia mais barata. Mas isso vai, até que ponto você acha que isso vai incomodar, por exemplo, os países árabes, né? Porque os árabes vivem de petróleo, né? Se o petróleo ficar mais barato, como é que fica essa relação Estados Unidos, países Arábia Saudita, todo o Oriente Médio, em função dessa política de produzir mais petróleo e com isso baixar preço? Você sabe que com essa trumpulência, né, mais uma vez, a trumpulência que não significa algo necessariamente negativo, né, mas significa uma certa, mais uma vez, uma chacoalhada, né, que a presidência Trump está no mundo, num momento de grande opulência dos Estados Unidos. Ela tem perdedores no mundo, ela tem países para que, enfim, os efeitos são razoavelmente limitados, e você tem países que ganham com a presidência Trump. Eu não consigo pensar, Adriano, num país que ganhe mais, né, do ponto de vista da sua importância comparativa, do que a Arábia Saudita, né? Em primeiro lugar, existem excelentes relações entre o presidente Trump e Mohammed bin Salman. Existem excelentes relações entre Jared Kushner e lideranças sauditas. Aliás, Jared Kushner fez um papel importante, né, nesse triângulo Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, né, uma aproximação. Aliás, você se lembrará que israelenses e sauditas estavam às vésperas de normalização de relações quando veio os atentados, né, do Hamas contra a população israelense. A Arábia Saudita representa uma fonte importante de compras para o complexo industrial militar dos Estados Unidos. E mesmo para aquilo que eu acho que é a política de Trump para a região, a coincidência, a consulta, né, a coordenação com os sauditas é muito importante. Então, eu acho que nada vai ser feito
sem uma coordenação muito importante com os sauditas também. Dito isso, esse drive, né, do presidente Trump pode favorecer o Brasil também de uma maneira indireta, em duas áreas, né, não apenas na área de energia, mas eu acho também na área de alimentos. Né? Porque, por exemplo, os chineses têm nos americanos o segundo maior vendedor de alimentos. Me parece que os chineses, na retaliação que eles deverão fazer junto aos americanos, vão identificar justamente aqueles setores em que existe uma desproporção entre o tamanho que o setor representa na economia americana e o tamanho da sua voz nos círculos decisórios em Washington. O setor de alimentos é esse. Então isso, me parece, favorece o Brasil, porque o Brasil é um dos poucos países que tem a capacidade de substituir quase que automaticamente, também em volume, aquilo que os Estados Unidos vendem para a China. E do ponto de vista energético, continuará havendo, né, um pedaço importante de recursos disponíveis a CAPEX de economia, de geração de energia alternativa. Se você gerou mais instabilidade e incerteza quanto a esse investimento nos Estados Unidos, o Brasil realça a sua candidatura a ser um receptor Nesse sentido, a gente ouve muito, agora realmente a última pergunta, né? Conversa sempre ótima com você. Eu tenho escutado aqui no Brasil, né, que essa política energética dos Estados Unidos pró-gás, pró-petróleo, né, vai afastar o Brasil dos Estados Unidos e aproximar o Brasil da China, porque aí o Brasil poderia fazer uma política energética baseada muito mais em fontes renováveis. Qual é a tua percepção desse tipo de pensamento? Eu acho que o comércio bilateral Brasil-China pode ganhar muito com um contencioso maior entre os Estados Unidos e a China. Encaixe, só para te interromper, encaixe rapidamente também. Por que você acha que o Elon Musk vai ser o novo Kissinger? Faz as duas aí, você que sabe resumir isso aí. Você sabe, Adriano, que durante 50 anos, né, essencialmente do início dos anos 70 até recentemente, o Henry Kissinger foi provavelmente o ocidental mais importante para a China, não apenas por interpretar o Ocidente, particularmente os Estados Unidos, para os chineses, mas também por interpretar a China para os Estados Unidos e para o resto do mundo. Kissinger foi aquele que os chineses, diferentes líderes chineses, né, se você pegar Jiang Zemin, Hu Jintao, o atual Xi Jinping, todos eles utilizaram Kissinger não apenas como uma fonte de consultas, mas também como mensageiro, alguém que levava mensagens aqui e ali. E com o desaparecimento físico dele, nesse momento, os chineses acham que vem aí uma confrontação, uma competição que provavelmente vai durar para além da presidência Trump. Então é algo que eles estão estipulando em muitos anos, em que, portanto, a relação entre governo e governo vai ficar sempre nesse compasso de tensão e cooperação. Agora, por outro lado, você precisa ter as relações pessoas a pessoas, empresas a empresas, né? E nesse canal, eu acho que o veículo mais importante será o Elon Musk. Ele conhece muito os chineses. Pode perceber, Adriano, você nunca terá ouvido o Elon Musk falar uma palavra negativa em relação ao Xi Jinping. Ele está muito pesadamente investido na China, né? A Tesla e outras empresas em que ele é o principal acionista têm presença marcante na China. Os chineses gostam dele. Aliás, muitos jovens chineses têm no Elon Musk, né, uma espécie de role model, né, referência. Então eu acho que ele vai ter uma importância muitíssimo grande. O Brasil fica mais próximo de China do que Estados Unidos nesses próximos 4 anos? Adriano, eu fui estudante de intercâmbio, né? Morei na casa de americanos em 1982, né? Fiquei lá 1 ano e depois fiz faculdade nos anos 90. Morei nos Estados Unidos já em algumas diferentes ocasiões. Eu não consigo pensar no momento de tamanha distância, de tamanha ausência de vasos comunicadores entre o governo dos Estados Unidos e o governo do Brasil como agora, né? Ali no começo do governo Bush, do primeiro governo Lula, por exemplo, muita gente aproximou os dois governos. Agora você não tem nada disso. E tem outra. Pela primeira vez em quase 250 anos de história de Estados Unidos independente, você tem um secretário de Estado de origem latino-americana. Então, a América Latina, que geralmente é México e Venezuela e Cuba, essas coisas, né, que geram nevralgia, problemas, o secretário de Estado presta enorme atenção no que acontece no Brasil, tá certo? O Brasil vai estar muito em pauta e me parece que está começando do jeito errado, né?
O governo brasileiro também, me parece, não está fazendo muitos esforços, né, para retomar essa relação num patamar que as duas maiores democracias do Ocidente, as duas maiores economias do continente americano merecem. E isso vai ser uma oportunidade perdida, porque quer queira, quer não, os Estados Unidos ainda são o principal foco de irradiação de investimento estrangeiro direto no mundo, né? Eu tenho certeza que tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, quem quer uma aproximação maior e de maior produtividade está olhando no relógio para o tempo correr bem rápido até 2026. Marcos, muito obrigado pela sua presença, né? Sempre um prazer falar com você, né? Você é uma pessoa que conhece como poucos política externa, né? Dada toda a sua trajetória de vida, né? E, enfim, só tenho que te agradecer. Obrigado, Adriano, foi um prazer. Esse foi mais um episódio do podcast Power do Brasil Journal, né? A gente conversou hoje com o Marcos Troirro, né, sobre o tema da atualidade, que é o governo Trump, os próximos 4 anos do mundo, né? Se o mundo vai ficar de cabeça para baixo ou não, a gente vai ver, né, Marcos? E agora eu espero os comentários de vocês nas redes sociais do CBE e do Brasil Journal. E até a próxima.